Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 29 de setembro de 2024, estamos no 26º domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 43, 45 e 47 a 48. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der de beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus nos faz 3 alertas. O primeiro, a mão. E assim, amados irmãos, ele está nos alertando justamente, a mão, no sentido figurativo, porque ele está falando do ter, ou seja, todo exagero deve ser cortado. Pois, amados irmãos, não adianta ser rico para este mundo e ser pobre para Deus. Segundo, amados irmãos, o olho, ou o desejo, ou a nossa cobiça. Pois o olho, amados irmãos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 22, diz o seguinte: o olho, amados irmãos, é a candeia, ou seja, é a luz dos olhos. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas, amados irmãos, se o nosso olho for mau, Jesus disse que o nosso olho for mau, grande será a escuridão. Ou seja, se aquilo que nós desejamos, que pode ser, como diz o pecado, a gente pode cometer adultério, a gente pode desejar o que é dos outros, pegar aquilo que não nos pertence. Então, amados irmãos, devemos ter cuidado, devemos desejar apenas aquilo que nos aproxima de Deus, ou seja, não podemos prender o nosso coração ao mundo, como a gente diz na liturgia, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Então, o meu maior desejo, amados irmãos, é ir para o céu. E assim, amados irmãos, o terceiro, o pé, ou as preocupações, os meus caminhos. Disse-lhe Jesus, amados irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 10, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Então, amados irmãos, Jesus diz que a palavra dele é a palavra que nos purifica, ou seja, ela que nos lava. Então, a gente tem que ir purificando os nossos caminhos, aprendendo a ter sabedoria. Lembra que a gente falava? A gente precisa de humildade para ouvir a palavra de Deus. Precisamos ter inteligência, amados irmãos, para poder compreendê-la. E a gente precisa de sabedoria para colocá-la em prática. Então, é nesse momento que o nosso pé está sendo purificado. Enfim, os nossos caminhos que são tortos, estão sendo endireitados para nos conduzir para Deus. Enfim, amados irmãos, muitas vezes escolhemos os nossos próprios caminhos e esquecemos o caminho do Senhor. Por isso que o pé, amados irmãos, lembrando que eu digo às vezes na liturgia, nas nossas missas, eu preciso saber quem eu sou.
aonde estou e onde eu quero chegar. E justamente é o Evangelho que vai nos mostrar isso, porque ele vai nos mostrar o caminho. E quem é o caminho? Jesus. Então, nos mostrando quem é Jesus, a gente vai cada vez mais orientando o nosso caminho para Deus. Conclusão, amados irmãos. Se o que temos, se o que nós desejamos ou cobiçamos, se aquilo que nós pensamos nos afasta de Deus, deve ser cortado e deve ser purificado. E assim, amados irmãos, devemos querer apenas, aquilo que estiver a favor da nossa salvação e nos afastar de tudo que nos afasta da nossa salvação. Lembre o que devemos dizer? Lembra do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por quê, amados irmãos? Porque o que Deus quer é o que nós devemos querer. Então, nós estamos nesse último domingo do mês de setembro, justamente celebrando esse momento, pois a palavra de Deus nos mostra o caminho que é Jesus. E eu agora tenho que fazer uma opção. Tenho que cortar da minha vida aquilo que me afasta de Cristo, aquilo que me faz avançar no caminho de Deus. Por quê? Ele é caminho que vai me levar à verdade, e é a verdade que vai me levar à vida. Então eu estou diante da verdade que é Cristo e preciso abraçar Ele com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, para justamente chegar à vida. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.